Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou a Adriana, analista comportamental, e hoje trago um tema muito importante para vocês: controle e inteligência emocional. Vamos lá? Como ter controle emocional? Essa é uma dúvida que, se você nunca teve antes, o momento atual deve ter despertado em você. Nesse contexto de incertezas, a falta de controle emocional fica mais evidente e as pessoas passam a entender na prática porque ele é tão importante. O fato é que as emoções sempre estarão presentes e aprender a lidar com elas é uma tarefa fundamental. Sejam elas positivas ou negativas, elas podem despertar reações inesperadas e surpreendentes, caso você não coloque em prática o seu controle emocional. E se você ainda acha que o controle emocional é algo relacionado apenas ao trabalho, a importância dele vai para muito além do aspecto profissional. Em momentos como o que estamos vivendo, o controle emocional é um importante aliado para enfrentar as incertezas e pressões. Imaginem só, né, gente? O quanto é importante o controle emocional. Mas afinal, o que é controle emocional? Por que é importante ter controle emocional? E qual relação do controle emocional com a inteligência emocional? Como desenvolver o seu controle emocional? Então, é muito importante que paramos para pensar sobre essas temáticas. Mas vamos voltar ao tema e entender um pouco mais. Ao falar sobre as emoções, muitas vezes, muitas pessoas ainda pensam que ter controle sobre essas significa anular aquilo que se está sentindo. Mas controle emocional não significa isso, gente. O controle emocional é a habilidade de lidar com as próprias emoções em momentos intensos, sejam eles positivos ou negativos, controlando os sentimentos e expressando eles da maneira adequada em cada situação. Você já se viu em alguma situação em que você perdeu o controle emocional? Tenho certeza que sim. Ao entender suas emoções e sentimentos, a pessoa que tem controle emocional consegue agir sem ser levado pelo impulso daquele momento ou daquela emoção. Então, para ter controle emocional, é preciso ter inteligência emocional. Assim, em situações difíceis ou até mesmo diante de sentimentos difíceis, quem tem controle emocional consegue reagir de uma maneira mais assertiva e menos violenta. Por que é importante, então, ter controle emocional, seja no aspecto profissional ou até mesmo no pessoal? Saber controlar as emoções é uma habilidade muito importante para lidar com as mais diferentes situações em que nós, seres humanos, estamos expostos diariamente. A pessoa que sabe gerir suas emoções é reconhecida pela sua capacidade de ser transparente com seus sentimentos, ser resiliente e saber se adaptar sempre que for necessário. Então, para demonstrar a importância do controle emocional, é só imaginar o que acontece quando ele não existe. Pare nesse momento, reflita sobre uma situação. Quantas decisões tomadas apenas pelo seu lado emocional foram 100% assertivas? Isso porque, quando estamos no calor da raiva ou no auge da empolgação ou animação, por exemplo, as decisões podem ser diferentes daquelas que tomaríamos com o maior controle das nossas emoções. Além disso, as situações extremas exigem um controle emocional ainda maior. No momento em que estamos vivendo grandes pressões, por exemplo, é muito importante saber lidar com as emoções, mantendo uma relação saudável consigo e com as pessoas ao seu redor. E qual a relação do controle emocional com a famosa inteligência emocional? Agora que você sabe o que é controle emocional e percebeu a sua importância, chegou o momento de entender como é possível fazer a gestão das suas emoções.
Resista ao impulso. No seu livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman traz o teste do marshmallow como exemplo do controle da impulsividade. Vamos lá imaginar. Pare nesse momento e imagine. Imagine que uma criança de 4 anos recebe a seguinte proposta. Se ela conseguir esperar a pessoa voltar, ela ganha 2 marshmallows. De presente, claro. Caso não consiga, ela ganha apenas 1. Porém, imediatamente, a criança para refletir, né? Então, esse é um exemplo de um grande desafio. O impulso geraria uma satisfação imediata, porém mais breve. Por outro lado, a contenção faz com que se guarde a satisfação para depois, só que ela seria mais duradoura. Então, para Goleman, a raiz do autocontrole emocional é justamente a capacidade de resistir ao impulso. Pela sua natureza, as emoções levam a um outro impulso para a ação. Por isso, ser resistente ao impulso para agir é um princípio fundamental para se ter controle sobre as próprias emoções. Então, o autoconhecimento, além do controle dos impulsos, sejam aqueles que surgem de emoções negativas ou positivas. Controle emocional só vai acontecer com autoconhecimento. Como assim, Adriana? Você precisa se autoconhecer. Somente você sabe quais são os disparadores de emoções positivas ou negativas, aquilo que você sabe que rotineiramente causa algum sentimento ruim, etc. em você. E por isso que as chances de você controlar suas emoções aumentam significadamente quando você conhece a si mesma. Então, a partir de agora, analise, reflita e passe a ter controle e inteligência emocional. Até mais!